nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor, ao Senhor, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Digno, só tu és digno. Aleluia. Pode levantar as suas mãos. A palavra do Senhor fala: levantai mãos santas diante do meu santuário. Os varões, levante as mãos, sem ira, sem contendas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por ter subido aquela ladeira tão difícil, Pai. Por ter subido aquela via dolorosa, para entregar a sua vida em sacrifício no nosso lugar. O que mudou a rota das nossas vidas. O que mudou o nosso destino, Senhor. O que nos deu o acesso. Nós não tínhamos acesso, o acesso estava negado. Mas o Senhor subiu aquela ladeira, fez aquele sacrifício, subiu naquela cruz e perdoou os nossos pecados. E hoje nós somos justiça. Hoje nós temos a oportunidade de levantar as mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ter dado vida. E não foi uma vida simples, mas uma vida abundante. Obrigado, Senhor. Se você puder, levante suas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos dado uma igreja. Por ter nos dado, Senhor, uma família. Por ter nos dado um trabalho. Tudo que nós temos veio do Senhor, Pai. Nossa vida pertence ao Senhor. Ao que vive, ao que reina eternamente. Oh, aleluia, dá-nos um coração sempre agradecido, Pai. Um coração entregue nas Tuas mãos. Uma vida de louvor, uma vida que engrandeça o Teu nome. Uma vida, Senhor, que fale que Você é o nosso Salvador e Senhor. Com as nossas atitudes, com as nossas ações. Nós declaramos tudo que foi feito aqui, Senhor, e tudo que se fizer nesse lugar, seja para o Teu louvor. Porque é tudo para Você, é tudo Teu e é tudo para Você, Senhor. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós Te exaltamos e Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem se assentar. Eu queria, se o pastor me permitir, pedir só que o irmão me ajude aqui, que a palavra às vezes vai vir muito seca, e é bom, para não descer assim comprimida, é uma boa aguinha, que eu tenho para falar, rapaz, às vezes não é muito.
Então é bom para te enganar, achar que é uma grande honra estar aqui com vocês, uma grande honra mesmo. Obrigado, pastor Francisco, Tereza, toda a equipe. Para mim é uma honra maior de estar aqui na Lapa, porque aqui é uma igreja que a gente tem como uma parceria muito forte. Todo mundo sabe o compromisso que nós temos lá na nossa igreja Verbo da Vida de Alphaville com o Rema. Nós temos uma equipe que ora pelo Rema. E quando alguém pergunta para nós lá na nossa igreja se a nossa igreja tem Rema, eu falo, tem. Nossa igreja tem Rema, é lá na Lapa, a gente é tão chique. A gente terceirizou o problema. Porque a igreja que tem Rema é uma igreja vencedora. E a igreja que não tem o Rema é mais que vencedora. Porque vem aqui, você só vem aqui comer, ó. Ó, só pão para dentro, né? Mas não pense você que a gente não tem o desejo de ter o Rema também. E a gente sabe que quanto mais a gente semear, mais a gente vai colher. Quanto mais alunos eu colocar aqui no Rema, mais alunos eu vou ter lá em Alphaville. Você sabe que dá para contar os caroços que tem dentro de uma maçã, não dá? Você abre ela, dá para contar. Mas você não consegue contar quantas maçãs tem dentro de um caroço. Não é, irmãos? Então continue semeando, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é bênção demais. Amém? Eu sou dos antigão, olha. Aí o irmão falou, pastor, aquilo é uma Bíblia? Acho que ele nunca tinha visto. Nunca desse tamanho não, né? Pastor, tudo isso aí é uma Bíblia? Falei que se o diabo aparecer aqui hoje, irmão, ele vai levar umas boas lapadas, viu? E eu queria falar sobre aceleração. Amém? E aí eu queria que você lesse um texto que não tem nada, parece que não tem nada a ver com aceleração, mas depois você vai entender. Não me julgue agora. Amém? Entendê-lo-ás depois. Você não vai entender agora, entendê-lo-ás depois. Gênesis capítulo 21. Eu trouxe a minha filhota, está aqui comigo hoje, a Fábia e a Rafaela. Minha esposa não pôde vir porque hoje é plantão dela, ela falou, não aguento levantar, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. E ela não conseguiu vir, mas eu trago um beijo dela para vocês, tá bom? Eu sou casado já há 28 anos, tá? Eu estou com a minha esposa já há 30 anos. Entre namoro e casamento, já são 30 anos. Vida de casado é boa. Só perde para de solteiro. Eu sei que eu não volto mais aqui. É a primeira e última vez. Francisco, meu Deus, o que eu fiz, Senhor? Gênesis 21, versículo 8. E o menino cresceu e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaac foi desmamado. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, zombando de Isaac. Por isso, ela disse a Abraão, lança fora essa tua serva e o seu filho,
porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E disse a Abraão, não seja isso, disse Deus a Abraão, não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da sua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da tua serva farei uma nação, porque ele é teu descendente, a tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã, tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e o filho, e mandou embora, despediu. E partiu e peregrinou pelo deserto de Beceba, e a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de uns arbustos, e foi sentar-se em frente dele a boa distância, como de um tiro de arco, pois disse que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E Deus ouviu a voz e o anjo, a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe, que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino, de onde ele está. Ergue-te e levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino. E ele cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que qualquer arma, de qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir as intenções e os propósitos de cada coração. E nós, Senhor, nos curvamos à tua palavra, porque assim diz o salmista, que você coloca acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E nós estamos aqui, Pai, para nos alimentarmos dessa palavra. E temos a convicção e a certeza que se dermos ouvidos ao que você tem para falar, a nossa vida nunca mais será a mesma. A nossa família nunca mais será a mesma. O nosso ministério nunca mais será o mesmo. Porque a exposição da tua palavra nos faz cada dia mais brilhar, Senhor. Porque os que te amam brilham como o sol, quando se levantam no seu esplendor. E que nessa manhã, Senhor, essa convicção e essa certeza estejam no coração dos teus filhos. Amém? Glória a Deus. É possível ir do 0 ao 100 em poucos segundos? Quem gosta de carro, gosta muito de ver sobre carro, né? Um carro que vai de 0 a 100 em poucos segundos. Eu estava meditando para falar sobre aceleração. E o que faz um carro ir de 0 a 100 em poucos segundos não é nem a aerodinâmica dele por fora, não é nem aquilo que está por fora, não é nada daquilo que está externo, mas aquilo que está dentro dele. Amém? É a potência do motor que está dentro dele, é o câmbio, aquilo que já está dentro dele é que diz se ele pode ou não. Muitas pessoas pegam, por exemplo, um Chevette, e o Chevette, já tive Chevette, sei lá, 30 anos atrás ou mais. Irmão, o Chevette sai do 0 ao 100 em 3 dias.
Mas hoje em dia eles pegam um Chevette, eles colocam lá um negócio, um turbo, um motor melhor, e o Chevette compete lá com um carro poderoso. Por quê? Porque algo mudou dentro do Chevette. Aconteceu alguma coisa dentro. Eu quero dizer para você que o que está dentro de você é poderoso para você acionar essa turbina e chegar de 0 a 100 rápido. Você tem tudo que você precisa para construir uma vida de sucesso e de honra. Não é que vai acontecer algo extraordinário, é que já aconteceu, agora a gente só coloca em prática. Deus, quando construiu tudo que você vê, tudo que você toca e tudo que você sente, Ele não tinha um cartão de crédito black. Para passar lá, faz em 30, 60 e 90, vamos fazer as montanhas agora. Quando eu pagar esse, a gente faz a água. Aí liga para a Sabesp, quanto que é, e aí a gente ajuda. Será que os arcanjos têm aí? Vamos fazer uma campanha. Os arcanjos, cada um dá 100, 200. Junta os querubim também, junta daqui e dali. Ele tinha duas coisas. Ele tinha a palavra. Fala assim, eu tenho a palavra. E outra coisa que ele tinha, o Espírito. É tudo que a gente precisa para construir uma vida de sucesso. Uma vida de honra. É o que você precisa, você já tem. Amém, irmãos? E como sair de uma situação contrária em um tempo assim rápido, numa aceleração? Isso é possível. Tem base bíblica para isso? Vamos perguntar para alguns personagens aí da Bíblia. Você já ouviu falar de um tal José? Já ouviu falar do Zé? Josézinho? Já ouviu falar, né? Ele acordou pela manhã com a camisa pavilhão 9. Camisa quadriculada pavilhão 9, 100% Carandiru. Presidiário, sem perspectiva. Qual era a perspectiva de um presidiário em terra estranha? Qual era a perspectiva dele? Não havia ninguém que pudesse defender. Ele não tinha advogado nem bom e nem ruim. Não havia nenhuma perspectiva para José. E ele acorda pela manhã, faz lá suas coisas, cumpre lá a sua rotina. E ele acorda pela manhã presidiário. Mas quando ele vai dormir à noite, ele era governador de toda a terra do Egito. Então não venha me dizer que não existe aceleração, porque aceleração existe. Na minha Bíblia existe aceleração. Na minha Bíblia existe. É possível sair do 0 a 100 em poucos segundos. É possível. Não abrir e piscar de olhos o negócio, sabe? Não abrir e piscar de olhos. Para quem crê, pode acontecer algo surreal, sobrenatural e grandioso e maravilhoso, porque assim é o nosso Deus. É o que Ele é, poderoso, maravilhoso, Ele é tudo que nós cremos que Ele é. Quando Moisés fala, e eu falo o quê? Eu sou o que sou. O que é o que sou? Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que você precisar que eu seja. E nós vamos também fazer mais uma pergunta para um outro rapaz na Bíblia, chamado Davi. Porque ele também era um jovem, e ele sai numa manhã normal para cuidar das suas ovelhinhas, ele pega lá a sua capanguinha, ele pega lá a sua violinha, que ele tinha uma violinha, ele pega lá a sua funda e ele vai para o campo para cuidar, como diria o irmão dele, Eliabe, para cuidar das poucas ovelhas. Eram poucas ovelhas, mas que ele cuidava com todo carinho, com todo amor. Eram poucas ovelhas, mas ele tinha excelência no fazer com um pouco. Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei.
Ele era fiel com aquelas ovelhas, dava até a vida para aquelas ovelhas. E Deus falou, rapaz, que coração é esse? Eu vou dar uma nação para esse cara. E ele sai de casa, e mal sabia ele que naquele dia ia ter uma festa, toda a cidade havia sido convidada, os anciãos, todo mundo foi convidado para uma grande festa, mas o único que não foi convidado foi o Davi. Ninguém convidou ele para a festa. E lá, naquela festa, era para ungir o próximo rei de Israel. E Samuel chega, e quando começa a se apresentar os filhos de Jessé, me aparece lá o Eliabe. A gente pode dizer, chamar ele de figueira sem fruto, que tem aparência, mas dentro não tem nada. É o famoso sepulcro caiado. Por fora é uma maravilha, mas por dentro está cheio de imundícia. E o profeta vem e diz assim, achei o... Vai ser rápido o negócio aqui, já logo, olha, poderoso. O profeta Samuel, que era um grande profeta. Se você não sabe, a Bíblia fala que todas as palavras que ele falou, nenhuma palavra caiu por terra. Mas ele estava sendo enganado pela aparência. Encontrei o que eu precisava. Aí Deus falou, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu rejeitei isso daí. Vem o outro, esse também não quer isso daí não. É uma parede branqueada, é só aparência. Foi chamando. Chamando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. Será que tem outro Jessé na cidade? Não. Mas não tem, acabou os teus filhos? Tem um aí, rapaz, mas ele é meio maluquinho. Se você for lá agora no pasto, eu vou te contar, seu Samuel, se você for lá no pasto agora, ele está lá, atirando pedra e cantando para as ovelhas. Ele não estava cantando para as ovelhas, ele estava gerando o futuro. Ele estava lá, enquanto ele alimentava as ovelhas, ele pegava a violinha dele e começava a tocar. O Senhor é bom e o seu amor. Geração em geração. O Senhor é o meu pastor. Ele estava gerando. As pessoas não conseguem entender quando nós estamos gerando. É um louquinho, um maluquinho, mas ele estava gerando, dizendo, Senhor, meu pastor, nada vai me faltar. Ele já preparou uma mesa na presença dos meus inimigos, já ungiu minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Vai chamar esse menino, pelo amor de Deus, que ninguém senta na mesa antes que ele chegue. Ninguém vai comer uma coxinha. Os caras tinham que esperar em pé e com fome. Está na palavra, não estou inventando não. Ninguém se assenta à mesa antes que esse menino chega. Tinha que esperar em pé e com fome, porque fariseu tem que esperar em pé e com fome, até se converter. Então, mandou chamar Davi. Para quê? Para viver o que ele já tinha declarado. Para viver o que ele já tinha declarado. Quando ele chega lá, Deus fala, é esse aí. Unge ele. E ele já sabia, porque ele já tinha falado, ele vai me ungir. E os irmãos tudo. Que eu queria estar lá para filmar os caras.
Tem uma imagem que eu queria ver, voltar atrás, só para ver a cara dos caras. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Amém, irmãos? Acordou, cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, foi dormir ungido rei de Israel. Então eu tenho certeza que aceleração existe, eu tenho certeza que mudança repentina existe, eu tenho certeza disso, porque a palavra diz. Porque onde Jesus chegava, acontecia coisas. Onde Jesus entrava, era um milagre, era um pipoco, algo acontecia. E o que é interessante, nós chegamos aqui, ele já estava. Onde ele chega, com alguma coisa tem que acontecer, uma transformação de vida. Não tem como Jesus entrar numa vida e numa casa e não haver uma explosão. Sabe por quê? Jesus na minha vida, Jesus na sua vida é uma explosão de alegria, é uma explosão de milagre, é uma explosão de sucesso, é uma explosão de riqueza. Se eu gritar, vocês abaixam aí, tá? Porque eu fui criado com 4 surdos. E minha esposa fala que eu que ensurdei eles gritando. Então toda vez que chega da igreja, rapaz, você gritou muito hoje. Eu falei, mas fala com o pessoal do som, não deixa eles se virar lá. Eu grito aqui, eles baixam o microfone. Eu acho que estou até com o microfone ligado, às vezes eles desligam. Que é tanta gritaria e eu estou lá achando que estou. Os caras. Mas deixa só um pouquinho. E eu queria dar alguns passos para você alcançar a aceleração. Amém? Já o primeiro passo não é muito bom. Já o primeiro passo não é muito bom. O primeiro passo é abandonar o vitimismo. Abandonar o vitimismo. Nós estamos caminhando e percebendo que a igreja tem se tornado vitimista. Veja que aquele homem que estava no poço de Betesda, há 38 anos, e Jesus aparece para ele e pergunta o que ele precisa. E qual é a resposta dele? É o vitimismo. Eu estou aqui há 38 anos, não tem ninguém porque me ajude a chegar na água. Porque alguém vai primeiro do que eu. Jesus perguntou alguma coisa disso para ele? Mas a cabeça dele, a mente dele era uma mente de vítima. Sabe quando que você vai acelerar a sua vida? Quando você abandonar o vitimismo. Não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que me escale. Não tem ninguém que me dá uma oportunidade. Não tem ninguém que faça nada por mim. Então você já está falando, não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém para me jogar no poço, lógico, os caras tudo doentes também, queriam entrar primeiro. Agora eu pergunto para você se sou eu, já falei isso. Eu já fui lá no poço de Betesda. É um lugar bem... E não tem nem mais água lá, os caras tiraram a água, porque tem uma rodoviária muçulmana perto, eles tiraram a água, então não sei o que fizeram com a água de lá. Mas é um lugar meio... profundo mesmo, o cara ficava, se tivesse no primeiro pavilhão lá para baixo, é bem, assim, difícil mesmo. Mas eu fiquei pensando, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Se sou eu, irmão, se sou eu, tá? Eu ficava na beiradinha. Eu ficava ali na beiradinha, com minha cadeirinha ali, ó. Só esperando. Se o anjo aparecer, não vou esperar ninguém me jogar, ninguém vai me colocar, eu me jogo.
eu me lanço nesse negócio aqui. Tudo bem, se fosse um rato que mexesse na água, ele estava lascado, né? Mas qual era o problema? Ele já era aleijado mesmo, ele ia ficar aleijado de novo? Eu me jogava. Mas a desculpa é porque não tem ninguém para me jogar lá. Se joga você. Abandona o vitimismo. E eu vou falar mais. José, quando ele saiu da prisão, nós vamos imaginar, irmão. Você acha que na prisão, hoje em dia, tem o verbo prisional? Você acha que lá tinha? Alguém ia visitar, mas nem os da Universal. Corta isso aí, então, pelo amor de Deus. Depois nós conversamos. Tinha ninguém para visitar ele não tinha um barbeador, ele não tinha uma roupa. E como que se apresenta diante do faraó daquele jeito? Aí vamos dizer, se é um presidiário, se é uma pessoa comum, vai chegar lá diante do faraó, seu faraó, o senhor não sabe como que é a vida do gueto, viu? Você não sabe como que é a injustiça nessa terra. Já aproveitando a oportunidade, você fala, a injustiça é muito. O senhor não sabe que o senhor está aqui, no ar-condicionado, na vida boa. Mas o senhor não sabe o que é a vida lá na periferia. E a prisão, preso injustamente. Aliás, já vou contar a história do senhor de quando eu nasci. O faraó falava, manda arrancar a cabeça desse cara. Mas a Bíblia diz, irmãos, a minha palavra diz que, eu não sei como, mas ele arrumou lá uma roupa, ele preparou a barba, ele chegou diante do faraó. Quando o faraó chegou, quem que é você mesmo? Zafanato Paneia. Está comigo, irmão? Ele chegou lá, não chegou lá. Cara, eu nunca vi alguém igual a você. Não chegou lá como vítima, não, irmãos. Chegou lá como servo de Deus. A preferência já é sua, irmão. Levanta o ombro, alinha o ombro. Se levante, se erga. A bênção é minha. Eu nasci para ser abençoado. José não chegou lá, ele já sabia o que Deus estava fazendo. Chegou lá como vítima, não. Chegou lá para resolver o problema. Qual é o problema do senhor? Seu faraó, qual é o problema do senhor? Ele não chegou lá para o faraó resolver o problema dele, ele chegou lá para resolver o problema de faraó. Você foi chamado para solucionar coisas. Você é um agente de transformação. Você está esperando que alguém faça algo por você. Pois é, você que tem que fazer algo por alguém. Estão comigo, irmãos? Então, abandona o vitimismo. Abandona o vitimismo. Agora, falando aqui do texto que nós lemos, eu fico sempre pensando, né? Esse texto sempre mexeu muito comigo, né? Porque Sara vê um menino brincando ali, um com o outro, por causa de um bullying, uma brincadeira, ela não quer o menino. A gente hoje, com todo o conhecimento que nós temos, sabemos que era algo da parte de Deus. Mas o menino não ia entender isso, que era um plano de Deus. Tinha como ele compreender isso, que era um plano de Deus. E ela fala para o seu marido, manda esse menino embora. Aquilo ficou muito pesado ao coração de Abraão. Era filho dele, um menino, sei lá, uns 15 anos já. E a Bíblia fala, Deus fala para ele, não pode atender a voz da tua mulher. Sabe que às vezes o sucesso de um homem é atender a voz da mulher. Ouve a voz aí da sua mulher. E eu fiquei pensando, o que mais me impressiona é que Abraão era um homem rico. Estão comigo? Ele era riquíssimo. Ele era, assim, quando eu leio a Bíblia, eu vejo Abraão como o mais rico que havia ali naquela região. Ele era um milionário, era o cara mais rico que havia.
E ele manda o seu filho embora. Deus falou, pode mandar o seu filho embora, mas Deus não falou que ele não podia dar pelo menos uns camelos para o menino. Dá um ouro, uma prata, para quando ele chegar lá onde ele tem que chegar, ele já chega se estabelecendo. Tem o dinheiro, compra as coisas aí. O que ele deu para o menino, irmão? Um odre de água e um pão. Rapaz, eu vou perguntar para Abraão, não, você é mão de vaca. Porque se fosse eu mandar minha filha embora, Deus falasse isso, vai, mas leva o carro, leva o dinheiro, pega o cartão. A minha filha foi no zoológico ontem, eu falei, filha, se der algum ziriguinho lá, manda mensagem pro pai, que pai faz um pix. Aí o cara mandou, deu um odre de água, um pão. Mas sabe, irmãos, que quando quando Ismael estava lá no deserto, você sabe que ele não se fez de vítima. Agar era vítima. Agar era vítima. Porque Agar deixa o menino lá para morrer. Se distancia do menino, porque ele não queria ver o menino morrer, e o anjo aparece para Agar e diz assim, o que está acontecendo, mulher? E ela começa a vomitar. Ela começa a dizer, não, é isso e aquilo, a vítima. O vitimismo. Porque ninguém me ajuda, porque ninguém isso, como eu já falei para vocês. E o anjo fala para ela o quê? Deus ouviu a voz do menino. Porque Deus não ouve murmuração, Deus ouve oração. Deus não ouve murmuração, Deus ouve oração. Deus ouviu a voz do menino. O menino ficou falando lá, meu pai me abandonou, meu pai me deixou, meu pai isso e aquilo. Não, ele simplesmente, ele já estava deitado mesmo, já estava olhando para o céu. Eu olho para o alto, que é de lá que me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então, você quer ser vitorioso, você quer acelerar a sua vida, abandona o vitimismo. Se você não fez faculdade, não é culpa do teu pai, não. A culpa é tua mesmo. Se você não estudou no Rema, a culpa não é de ninguém, não. Mas a escola não ajuda. Eu estava lá em casa ontem, chegou uma feijoada lá, fazendo feijoada para ajudar os alunos. Minha filha comprou feijoada, pai, os alunos. Aí você fica, mas eu não faço por isso, não faço por aquilo. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, não é de ninguém, não. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pelo seu ministério, você é responsável. Irmão, se você explodir por dentro, não tem ninguém que segure você por fora. Em segundo lugar, toca aí para ajudar eu. Que essa daí é preciso uma ajudinha a mais. Um esforcinho a mais. Amém. Vou até ficar aqui. Em segundo lugar, para você acelerar a sua vida, não haja como um porco. Meu Deus, pastor. Você veio lá de lá para falar um negócio desse comigo. Porque um porco, irmãos, a primeira coisa é que ele só olha para baixo. O problema maior do porco é que ele nunca levanta a cabeça. Ele nunca levanta a cabeça, está sempre olhando para baixo. Sabe que muitas pessoas sempre estão olhando para baixo. Eu vou contar uma história para você que Deus colocou no meu coração ontem para falar aqui para vocês.
Você sabe que Jacó também era filho de um homem multimilionário? A Bíblia fala no capítulo 26 de Gênesis que Isaac era riquíssimo. Ele era riquíssimo. Falar uma pessoa rica, né? Agora falar uma pessoa é riquíssima. Como muitas pessoas falam, é podre de rico. Eu não gosto dessa palavra podre. Eu já nem gosto desse negócio de podre, já podre. Mas Isaac era muito rico. A Bíblia fala que ele era tão rico que os filisteus tinham inveja dele. Então, Jacó foi criado no meio da riqueza. Mas você acredita, irmãos, que aquela riqueza não atraía Jacó? Ele achava e ele acreditava que a palavra da primogenitura era mais importante do que a riqueza do seu pai. Aleluia. Porque ele não pensava como um porco. E ele abandona, ele faz de tudo para ter a bênção da primogenitura, ele foge do seu irmão. A única coisa que ele tinha, irmão, era uma botija de azeite. Não tinha mais nada que isso. E ele chega lá num lugar em Betel e ele derrama aquele azeite como oferta e ele fala para Deus: Senhor, a única coisa que eu quero te pedir é comida para comer e roupa para vestir. Porque para ele era mais importante estar recebendo a bênção do alto do que a bênção da terra. Ele não estava conectado com a terra, ele estava conectado com o céu. E outra coisa do porco, irmãos, é que ele come qualquer coisa. Não é só o verbo da vida que tem palavras. Mas vou falar para você, não é mesmo, irmãos. Mas eu vou falar uma coisa para você que o Rick Renner falou. De todas as igrejas que eu conheço no mundo, o verbo da vida é uma das igrejas que mais se assemelha com a palavra de Deus. Você pode não me dar ouvidos, mas você pode dar ouvidos para um homem chamado Rick Renner. Ah, mas eu posso ouvir também. Irmãos, aqui tem palavra que pode mudar a história da tua vida. Para que você não fique colocando muita mistura na sua vida. Eu vim de uma família multimilionária também. E a gente não podia comer leite com manga. Mas não era que era veneno, não. Porque eu tinha o leite, eu tinha manga. Estão comigo, irmãos? Então, irmãos, olhe para cima. Ismael olhou para cima, não olhou a mochila se tinha pão. Ele não olhou a mochila falando, e a água acabou, e aí, e agora, o que eu faço? Ele não teve essa atitude. Ele olhou para o alto e orou. Porque a bênção que estava sobre ele era maior do que qualquer coisa. A bênção que estava sobre a vida de Jacó, que ele recebeu, para ele era mais importante do que qualquer coisa. A Bíblia fala que Moisés, ele era filho da filha de Faraó, ele tinha todos os privilégios do palácio, podia viajar quantas vezes quisesse no ano, podia ter o carro que ele quisesse da época, ele poderia ter a mulher que ele quisesse, até mais de uma, porque não tinha nada que dizia o contrário. Mas a Bíblia fala que ele abandonou toda aquela riqueza para pisar o barro e ser maltratado junto com os judeus, porque ele enxergou um galardão muito maior. Então, irmãos, tira o teu umbigo da terra e se conecte com o céu. Se conecte com as coisas de Deus. Ismael se conectou com as coisas de Deus, ficou preocupado. A herança vai ficar toda para Isaac, vai ficar tudo para ele lá. Ele estava preocupado com isso. E ele orou. Deus ouviu a voz do menino. Fala, Deus ouve oração e não murmuração.
E ali no deserto, irmãos, presta atenção, ali no deserto, uma fonte se abriu. E não foi só uma aguinha, uma fonte se abriu no deserto. Eu pergunto para você, o que é mais precioso no deserto? É água. Aí vinha uma caravana com ouro, com não sei o quê, os caras tudo morrendo de sede, e aí tem o ouro e eu tenho água. Quanto que é um balde de água, 1 quilo de ouro? É certo, está muito cara essa água. Então morra com teu ouro e eu fico com a minha água. Deus é poderoso para te dar uma fonte inesgotável. Aliás, Ele fez de você uma fonte inesgotável. Porque Ele disse, se você crê em mim, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Não é gotinha, não é conta-gota não. Se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E você deixa de ser um consumidor para se tornar um distribuidor. Você deixa de ser um depósito para ser uma fonte. Foi o que aconteceu com Ismael. Porque se ele reclamasse junto com a mãe, os dois já foram enterrados ali mesmo. Está comigo, irmãos? Então, uma fonte no meio do deserto. E Deus faz coisas grandes, irmão. Eu creio em Deus fazendo coisas grandes na sua vida. Coisa grande. Deus é exagerado, irmão. Ele colocou um menininho lá, Adão e Eva, mas que foi criando coisa. Tá bom já, não vamos criar mais um pouquinho. Vamos criar a Ásia para ele. Pouca Ásia, vamos fazer uma Europazinha para ele. Ah, Europa só. Fazer Ocidente ali, o Japãozinho ali, o negocinho. Tá pouco, vamos atravessar o mar, vamos fazer um outro continente lá para ele. É só um menino, não são nenhum. Vamos fazer tudo para ele. Até a Bahia Deus fez para... Ele nem sabia, mas já era dele. Tem coisa que você nem sabe que já é seu. Porque Deus é exagerado, irmão. Ele plantou uma fonte lá no deserto, saindo da rocha, a água saindo da rocha, irmãos. Não era um golinho de água, não. Para cada um, não. Às vezes eles ficaram anos bebendo daquela fonte. 3 milhões de pessoas se alimentando daquela água. Era muita água, irmão. Deus é exagerado. Eu acredito em Ele fazendo uma coisa grande nesse lugar, na sua vida. Eu acredito, irmãos. Nós não somos tijolo no muro, não, irmão. Sabe, não tem uma música lá que o Francisco sabe cantar, do Pink Floyd? Não tem uma música chamada Tijolo no Muro? Tem? Significa... Mais um tijolo no muro. Eu não sou mais um tijolo no muro, não. Porque tijolo é assim, onde você coloca ele, ele fica. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. Você pode estar embaixo hoje, mas se você crer, Deus te coloca lá em cima. Aleluia. Não pense como um porco. Amém, queridos? Eu já falei, Deus não ouve murmuração, Deus ouve oração. E eu quero terminar com isso daqui. O trovão antecede o raio. Quando o raio aparece, o trovão vem, o trovão é primeiro, não é? Depois o raio é depois. É assim ou não? O trovão vem, depois do trovão, o raio aparece. Depois você vai entender. Veja, irmãos,
o homem é capaz de fazer. Veja o que o homem é capaz de fazer. A Bíblia fala, nós nem vamos ler, para a gente ganhar tempo, lá em Josué, no capítulo 10, no versículo 12, a Bíblia fala que Josué precisava de um pouquinho mais de tempo para vencer os seus inimigos. Um bocadinho mais de tempo, não estava dando tempo, estava chegando 3 da tarde, o relatório não tinha chegado ainda, tinha inimigo para vencer ainda. Ele falou, Senhor, eu preciso que o Senhor passe água aí. Pare a terra aí. Eu quero que o sol pare, que tudo pare aí, porque eu ainda não terminei o que eu tinha que fazer. E eu fico pensando, Deus lá do lugar onde ele estava, ele tinha criado tudo numa harmonia, mas ele falou assim, rapaz, vamos puxar o freio de mão da terra. Sabe aquele puxada que você dá, que até a tua esposa olha, rapaz, você vai arrancar o freio de mão. Deus. E tem cientistas que dizem que esse dia parou. Tem até o profeta Raul Seixas que fala o dia que a terra parou. Diz que é comprovado que a terra parou por causa da oração de uma pessoa. Quando o trovão sai, o raio vem logo depois. Você vai entender. Em Isaías capítulo 38 fala de um homem chamado Ezequias. A terra, Deus puxou o freio de mão na terra, não foi? Para Josué, Deus puxou o freio de mão na terra, parou a terra. Olha o que uma oração não é capaz de fazer, irmão. Olha o que uma oração é capaz. E lá no capítulo 38 de Isaías fala que um homem chamado Ezequias, ele estava doente, Deus fala que ele vai morrer, tal. E ele ora, Deus fala assim, vou acrescentar 15 anos de vida na sua vida. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, sendo bem sincero, era melhor ele ter morrido. Porque ele só fez coisa errada. 15 anos para ele fazer coisa errada. Mas Deus é bom demais, né? E ele falou assim, ele orou ao Senhor, falou, Senhor, lembra de que eu fui real para o Senhor, que eu te servi. E quando o profeta estava indo embora, Isaías, Deus falou, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos para ele. Vocês conhecem essa história? Estou pregando para crente aqui, né? E o profeta fala para ele assim, Deus falou, você pode pedir até um sinal. 2 opções. Deus falou, se você quiser, eu faço com que a sombra vá para frente ou vá para trás. Ele falou, para frente até eu consigo. Eu quero que volte, o tempo volte. Deus deu ré na terra. Porque para a hora voltar, a terra tem que... Deus deu ré na terra por causa de um homem. Por causa da oração de um homem. Você nunca vai esquecer isso. Rapaz, Deus deu ré na terra. Deus deu ré na terra. Por causa de um clamor de um homem. E a terra retrocedeu. E eu vou dizer uma coisa para você. O trovão é a tua oração. Ele vai anteceder o sinal. Você vai clamar e o raio vai aparecer. E raio é um negócio assim. Aconteceu.
Lembra que Jesus falou para os discípulos, disse, Senhor, eu estava lá pregando, eu estava lá falando, eu estava lá e as pessoas foram curadas disso, daquilo, aconteceu coisas extraordinárias. Jesus falou, eu via Satanás cair igual um raio. Enquanto eles estavam falando, o diabo estava caindo. Enquanto você vai falando, você vai gerando. Quando você vai falando, você vai gerando. É a tua palavra que altera o teu futuro. Altera a tua vida, altera tudo na sua vida, mas o trovão tem que vir primeiro. Você está esperando o sinal, está esperando o raio, mas se não tiver trovão, não tem raio. Se não tiver palavra, se você não se levantar, poderão esses ossos reviver, filho meu? Os ossos estavam tão secos que ele falou, rapaz, não sei não. Declare. Declare. Fale para o osso, é você que vai falar para o osso. Aleluia, irmão, é você que vai falar, é você que vai mudar a história da sua vida. Não espere uma imposição de mãos, não espere nada, é você que vai mudar a história da sua vida. Deixa o trovão sair de você, deixa a palavra sair de você. Aleluia, vamos nos colocar em pé. Oh, aleluia! Eu quero ver os raios aqui, vai sapecar de um lado para o outro. Aleluia! Aleluia, porque Jesus na minha vida é uma explosão de alegria. Jesus na minha vida é uma explosão de alegria. Aleluia! Dentro, irei. Se precisar, a terra retrocede. Se precisar, a terra para. Se precisar. Oh, aleluia! Quando nós entendemos isso, nós não somos dessa terra. Indano mocho comarás. Naramos. Ondoro machai. Sandra, ontem de madrugada, eu estava orando. E Deus falou comigo algo. E eu não sei o que é. Mas ele só disse o seguinte, já está resolvido. Já está resolvido, está tudo resolvido. Ele nem falou o que era, mas também nem precisa saber. Você sabe o que é, já está resolvido. E ele falou o seu nome no meu ouvido. E eu orando lá embaixo, Sandra, não sei o quê. Eu falei, minha esposa falou, meu Deus, minha esposa ouve um negócio desse. Ainda bem que ela estava lá no quarto de cima. Falei rapidinho para não complicar a vida lá em casa, né? Mas o que ele falou comigo é, fala para ela que está resolvido. Já está resolvido, meu irmão. Vamos fazer uma festa hoje aqui? Uma farra. Vamos fazer uma farra. E você vai declarar, porque a tua boca é um trovão. Voz de trovão. Voz de trovão, você tem voz de trovão. E você vai gerar. Você vai gerar, você vai gerar. Aleluia. Comece a declarar. E depois eles vão esquentando aqui as turbinas. Mas é você aí. É você aí, meu irmão. É festa. Jesus na minha vida é uma explosão de alegria.
Aleluia! Acelerando no teu sobrenatural. Acelerando. E como é que você acelera, igreja? Acelerando no teu sobrenatural. Acelerando no teu sobrenatural. Acelerando. Porque chegou uma temporada nova. Oh! E nessa temporada acelero. Eu sei porque Deus me revelado. Se podes crer, colocar, movimento. Abre os teus olhos. É o quê? É sua temporada. Acelerando. E nessa temporada, canta aí. E nessa temporada acelero. Eu sei porque Deus tem me revelado. Se podes crer, vai colocar em movimento. Só abre os olhos, abre os seus. Porque é sua temporada. Acelerando no Deus. Acelerando. Vou avançando, vai. Vou avançando e nada pode. Não. Vou avançando. Vou avançando. Não. A fé, nada pode me parar. A fé é minha realidade. Acelerando no Deus. Acelerando. Agora você vai declarar comigo: nada vai me parar, vai. Nada vai. Uou. Nada vai. Uou. Nada vai. Uou. Nada vai. Se eu fosse você, eu tirava o pé do chão e celebrava. Acelerando. Acelerando, acelerou. Acelerou. Senhor, como é bom ter essa explosão. Como é bom saber, meu Deus, que tudo que nós precisamos, nós já temos para construir uma vida de sucesso. E o motor, Senhor, e a turbina necessárias para chegar em uma velocidade sobrenatural já está aqui, Senhor. O Espírito já está aqui, Senhor. E as fontes, elas vão se abrir. O sobrenatural vai acontecer e você vai declarar. Não só você, mas as pessoas vão declarar. Só pode ter sido Deus isso aí. Como que isso foi possível? Como que isso aconteceu? Só pode ter sido obra do Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Antes de eu chegar aqui, a palavra chegou primeiro. Quando o Senhor chegou lá no túmulo de Lázaro,
O Senhor não orou para que Lázaro ressuscitasse, mas o Senhor só agradeceu. Senhor, obrigado porque você me ouviu. Porque a palavra chegou primeiro, o trovão chegou primeiro. O trovão chegou primeiro, a palavra que sai da sua boca, a palavra que sai da sua boca constrói, é como a palavra de Davi. É como aquela palavra de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, como uma ovelha pode deitar em verdes pastos, a ovelha come o pasto, ela não deita no pasto. Mas ela estava tão bem alimentada, ela estava tão bem suprida que, oh, aleluia, Deus é tão supridor, aleluia, Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso, que quando a palavra sai da nossa boca, aleluia, os anjos começam a trabalhar. Quando a palavra sai da nossa boca, aleluia, o reino do Espírito começa a trabalhar. Aleluia, quando a palavra sai da sua boca, é um trovão, aleluia, e o sinal aparece, e o raio aparece, é rápido, no abrir e piscar de olhos, oh, aleluia! É o tempo de aceleração que Deus tem para esse lugar. E para essa igreja aqui, Deus tem algo. Eu relutei muito para falar isso, já faz até, não é de hoje, já tem meses. E eu queria falar isso para o Francisco, para a Tereza. E eu falei: Senhor, eu tenho muito temor de falar algo. Deus falou para mim que vai chegar um suprimento aqui que vai trazer alívio por anos. Vai chegar um suprimento nessa igreja que vai trazer alívio por anos. Vai trazer alívio por anos, irmãos, anos. Essa oferta vai recuar por anos. Você crê nisso? Você se alegra com isso, igreja? Você se alegra com isso, igreja? Porque quando uma igreja é suprida, o seu povo também é. Quando a igreja é enriquecida, o seu povo também é. Quando uma igreja é abundante, o seu povo também é. Oh, aleluia! Você crê nesse trovão? Se prepare para o raio! Se prepare para o raio! O trovão você ouve e o raio você vê. O trovão você ouve e o raio você vê. Aleluia! 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 Oh! Aleluia! Tem aqui alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus? A Bíblia fala no livro de Romanos que
Você tem que crer com o coração e confessar com a boca. Amém? A salvação é dom gratuito de Deus. Mas você precisa confessá-lo, que Ele é o Senhor da sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. O que Ele tinha de melhor, Ele deu, para que você não perecesse, para mudar o seu destino. Não existe nada melhor, irmãos, isso eu te afirmo. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Não existe nada comparável a servir ao Senhor. Entregar a vida para Ele, confiar nele. E eu falo para você, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar sua vida para Jesus, Deus te chamou aqui para iluminar a sua vida, tirar você da escuridão. Você veio aqui e quer entregar sua vida para Jesus, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Não é vergonha não, viu, irmão? Pelo contrário, é honra. Porque se você, a Bíblia fala, se você me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Agora, se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai. Se você está aqui e deseja entregar sua vida para Jesus, dá um sinal com a sua mão. Se você estava afastado e quer voltar, estamos entre irmãos? Glória a Deus. Pastor Francisco, Tereza, muito obrigado, tá? Da próxima vez eu vou maneirar. Eu a garanto. Obrigado a todos. Glória a Deus! Glória a Deus!